A lei orçamentária anual deveria ser a principal lei. Deveria ser ali a nossa rota de navegação. Mas o que a gente vê na prática, normalmente, são os gestores públicos criando despesas sem uma definição clara da fonte de custeio para aquilo. Na verdade, acaba muitas vezes o orçamento se tornando uma mera peça de ficção, em que quando a gente percebe que não se tem mais dinheiro para pagar, adota-se um estado de calamidade ou cria-se uma PEC para furar o teto de gastos, e é daí que vem a minha pergunta. O orçamento público no Brasil morreu e esqueceram de enterrar? Ou o executivo e o legislativo criaram uma encenação de planejamento de gastos, mas na verdade eles estão trabalhando pagando incêndio, sem qualquer tipo de controle? Muito boas considerações, Marco, de alguém que está percebendo como é que as coisas funcionam. Eu acho que eu vou começar com uma frase. Você falou assim: o orçamento público morreu e esqueceram de enterrar. Eu diria o seguinte: há 30 anos, há 30 anos, o orçamento público estava morto e enterrado. E, na verdade, o que está sendo feito é que ele está sendo aos poucos desenterrado, né? Porque até 1995 o orçamento não servia para nada. O gestor ele era praticamente livre para fazer o que ele queria, porque você não tinha como controlar uma moeda que não existia. Então as normas eram inaplicáveis. Mas para transformar isso, que durou décadas, de um orçamento que não tinha função nenhuma, para fazer com que ele seja respeitado e suas normas sejam fielmente cumpridas, o tempo passa e as coisas vão sendo feitas numa velocidade muito baixa, né? Então, o orçamento, na verdade, ele não acabou de ser desenterrado, né? Digamos que ele começou a ser desenterrado em 95 e ainda não foi devidamente desenterrado. Esse é um problema que é da administração pública, privada e até da vida das pessoas, que é o que eu chamo aí de princípio do sempre foi assim, né? Por que as pessoas praticam determinados atos e determinadas regras? Porque sempre foi assim. Como antigamente o orçamento não servia para nada, você queria gastar dinheiro, você gastava da forma que você quisesse, essa atitude ela vai sendo prorrogada no tempo. E é muito difícil você conseguir alterar isso daí. Então, aos poucos, isso está sendo feito, mas isso está longe de se completar. Então, nós temos um orçamento que hoje ele tem uma respeitabilidade muito maior do que ele tinha antes de 1995, mas ele está longe de ser uma norma com a respeitabilidade que ela merece ter. Então eu costumo sempre utilizar uma frase que foi dita pelo ministro Aires Brito na ADI 4048, ainda que seja uma frase, né, digamos, obter dictum, né, não era o núcleo do que estava sendo discutido. Ele falou: o orçamento é a lei mais importante para o país depois da Constituição, porque é no orçamento que se define o que o Estado vai fazer, né? E o que ele vai pegar de dinheiro de todas as pessoas e como ele vai distribuir esse dinheiro para as pessoas. Então é a lei. Não tenho a menor dúvida de dizer que é a lei mais importante de todas. Mas assim, ela não é tratada assim porque ela é uma lei que tem um problema. Ela é uma lei que ela é baseada em previsões de fatos futuros incertos. Você prevê o quanto você vai arrecadar, que você não sabe se vai ser aquilo mesmo, e depois determina onde vai gastar no ano seguinte, que você não sabe se vai conseguir fazer. Então é uma lei que você faz, mas você já sabe que você não vai conseguir cumprir à risca. Portanto, é uma lei que naturalmente exige a chamada flexibilidade. Então a gente já sabe que é uma lei feita para não ser cumprida precisamente, mas ela precisa ser cumprida da melhor maneira possível e o mais próxima possível do que ela foi aprovada. Então essa flexibilidade ela tem que ser reduzida ao máximo. Você tem que fazer alterações no orçamento ao longo da execução orçamentária da maneira mais restritiva possível. E é isso que ainda não ocorre. Na verdade, esses instrumentos de flexibilidade eles acabam sendo usados de uma maneira excessiva, né? Você citou exemplos aí, citou mecanismos que foram criados para ajustar a execução orçamentária, né? Como criação de resta a pagar, fazer despesas que ainda não estão com o custeio
plenamente assegurado ou não está regulamentado, que é completamente ilegal, mas isso acaba sendo feito porque esses mecanismos existiam antes e continuam sendo aplicados. Então, existe uma falta de credibilidade ainda e de rigidez da lei orçamentária que ainda não se completou, de modo que a lei orçamentária, que sempre foi realmente uma peça de ficção, hoje não é mais, mas ainda está longe de ser uma lei que tem a rigidez e tem a respeitabilidade e a credibilidade que caberia a essa lei como lei mais importante para o país depois da Constituição, né? Então, em síntese, é isso. Agora nem me lembro se faltou esclarecer algum ponto aí. Eu não anotei aqui, você vai completando aí. Mas o problema maior é esse, né? Nós estamos com uma lei que ainda não atingiu a sua maturidade de uma lei que tenha a respeitabilidade que ela merece ter pela importância que ela tem. E esse é o problema que nós estamos enfrentando ainda hoje.